É, estão me ouvindo bem, irmãos? Tranquilo. Tranquilo, né? Vocês estão vendo a página aí, não é? Sim. Pronto, vamos lá então. Vamos dar continuidade aí à nossa caminhada aí. Vamos a Isaías 50, né? A gente estava analisando Isaías 50. E para a gente poder chegar no capítulo 53 com mais consciência do que está acontecendo na estrutura de Isaías, né? Terceiro cântico, vamos lá, Isaías 49, Isaías 50, a gente começou a falar verso 1 a 4. Ou melhor, do 4 ao 9. Esse é o famoso terceiro cântico do servo. É interessante que perceba que o fato dele falar o que Deus quer e ouvir o que Deus ordena, né, mostra que o prazer dele é fazer a vontade de Deus, né? É revelado no verso 6, particularmente, veja bem, a, a, a própria vontade dele, ou como é que se pode dizer, a voluntariedade em sofrer as desgraças naturais desse processo, né? Interessante porque ele diz como se fosse a vocação dele. Veja lá, vamos pegar aí verso 6 do capítulo 50, por favor. Alguém pode ler? As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontam e me cuspiram. Eu não escondi a minha face daqueles. Você vai perceber que no 53, né, ele escondiu a face dele. E na redenção, ele não escondia a face, né? Outra coisa interessante, né? O servo aqui, que é Cristo, ele se compromete com o Senhor, com Yahvé, né? No meio da tentação do desencorajamento, que é o natural do processo, né? Então, ele se entrega a Deus, sabendo que ele vai sofrer e no meio do desencorajamento ele vai ser firme, né? Veja no capítulo 50, versos 7 a 9, por favor. 50, versos 7 a 9. Deixa eu pegar aqui o texto. Alguém pode ler, por favor? Isaías 50, 7 a 9. Alguém pode ler, por favor, irmãos? Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto
como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareceremos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, envelhecerão, e a traça os comerá. Quando a gente lê Isaías 52, verso 13, até o 53, o final, você percebe que ali ele vai sofrer o sofrimento da sua morte, né? Mas você vai ver que toda a trajetória, como está sendo descrito, do 49 até lá, né, o seu papel do começo até o fim, né, do segundo cântico, que vai intensificar no terceiro cântico, né, e claramente vai ser revelado no quarto cântico, que é o 53, onde ele vai ser ali moído, né, onde o sofrimento dele tem um ápice. Mas você tem uma trajetória toda onde ele descreve nitidamente o seu sofrimento, né? Literalmente o sofrimento. Interessante, a rejeição do servo, diferentemente do Israel que não foi aceito, né? O sofrimento ou a dor desse servo não é baseado em hipótese alguma, não é, na sua desobediência, mas na sua obediência, que é a ordem de fazer aquilo que agrada a Deus, né? Então, a vocação dele era uma vocação para as nações, né? E mais uma coisa era interessante, né? Quando você vê claramente que há uma descrição de que ele vai salvar as nações, mas nunca é negado que ele vai salvar também a nação de Israel. Nunca é negado que ele vai salvar também a nação de Israel. Israel rejeitou a Yahvé, né? Ele mata os mensageiros, eles rejeitam os mensageiros. Agora eles vão se opor ao servo que foi enviado por Deus. Literalmente. Veja como é que Deus vai exortar, né, a nação de Israel no capítulo 50. Vamos lá, no 50, verso 10 e 11. Veja só o que o texto diz, 50, 10 e 11. Vamos ler, por favor. O 50, verso 10 e 11. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá na minha mão e em tormentos jazereis. Nesse mesmo processo aí, né, no finalzinho, né, eles são exortados a seguir o servo, a obedecer ao servo, e obedecer o servo é um teste para revelar se eles temem a Deus ou não. Quem não obedeceu o servo revela que não teme a Deus, literalmente, né? Lembre-se que Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 18, vai falar desse que viria, né? E quem não ouvisse a ele seria condenado. Então, não era aqueles que não prestarem atenção, tá? Deuteronômio 18, 18 a 19, é dito claramente, quem não desse ouvido a ele seria condenado. Então, o teste permanece.
aqueles que não ouvirem o servo, né? Esses, aí você vai saber se eles temem ou não a Deus. É engraçado que esse tipo de linguagem, ela toma conta do Novo Testamento, claramente. João, por exemplo, vai fartamente dizer, esse é o espírito do anticristo, né? Que não crê que Cristo veio em carne, ou não atenta para os ensinamentos dele, aquilo que ele é, a obra dele, né? Então, a rejeição dele, da obra dele, da mensagem dele, é característica da própria condenação. E aí a gente chega no capítulo 53, que é o nosso foco, né? Onde a gente já fez uma breve análise ontem, mas no primeiro dia a gente já mexeu nos primeiros 3 versos do capítulo 52, né? Propondo algumas mudanças baseado nesse material. Então, o capítulo 49 ao 52, que nós terminamos, né? 49 ao 52, ele vai lidar com a antecipação da salvação de Israel. E o 54 ao 55, ele vai mostrar o convite para o povo participar da salvação de Yahvé. Certo? Então, lembra que o 55 vai dizer: todos vós que tendes fome e sede, mas não tendes dinheiro, vinde comer e beber. Então, de um lado, você tem a participação, né, da salvação de Israel, né, que é do capítulo 49 ao 55, que é como é que eles serão salvos, como funciona a obra. 54 e 55 é o convite para a salvação. E o 53, então, forma o que é dito, essa ponte que antecipa o convite, né? O cântico do servo, né, mostra os meios da redenção, tá certo? Ele é orquestrado divinamente pela forma da restauração humana, né? Restauração da humanidade feita pelo próprio Deus, melhor dizendo. Como vai ser isso, irmãos? Através da expiação, o sofrimento sacrificial do servo de Yahvé. Então, veja, esse servo aí, ele não apenas lida com a mensagem, a promessa, mas com a obra, o fundamento da obra. Então, o chamado para que venham crer nele, exatamente na descrição do seu sacrifício, com base na sua obra. Então, Isaías 53, ele vai mostrar exatamente o Israel que rejeita, e esse é o diálogo do 53, né? Ele veio, levou nossas enfermidades, mas nós o reputávamos, nós o víamos assim, nós não tínhamos, entende? Não se creu nele, na obra dele. Então, a maneira clara para que ele seja redimido é necessário que Israel seja purificado, que Israel seja condenado para a redenção. E aí o verdadeiro Israel assume e morre pela nação, isto é, pelo povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, como sendo a igreja do Senhor, seja ela formada de judeus ou gentios, ou judeus gentios. Então, Isaías 53, ele tem esse caráter de conexão direta, né, onde a purificação da redenção dos judeus e das nações, ela é plenamente estabelecida aqui. Plenamente estabelecida aqui. Alguma pergunta, irmãos? Até aqui. Tranquilo. Vamos lá. Você vai perceber Isaías 52, verso 13 a 14, 13 a 15, ele é a exaltação dele. E o final do 53 é a exaltação dele também. Certo? Ele começa e termina com a exaltação do servo. Então, ele é como se fosse envelopado aí nessa estrutura. Então, a exaltação dele é envelopado pelo quê, irmãos? Por sua rejeição.
E no centro do poema, no centro do texto, existe ali o sofrimento do servo significativamente revelado. Está lá no verso 4 ao 6. Vamos dar uma olhada, por favor, rapidamente. No 53, 4 ao 6. É o 52, é? 53, 4 ao 6. 53. 53. Não, eu vou pagar logo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Interessante. Perceba, voltando aí, 52, verso 13. Tem lá, meu servo, não é isso? 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Veja, então aí você tem a exaltação dele. Ele será exaltado e elevado, o meu servo. Né? Interessante, né? É um termo, a glória pela qual, né, você tem aí o contraste das profundezas da humilhação do servo, como ele sofre. Então, você tem na introdução a exaltação dele e as profundezas da humilhação que ele sofre, que ele passa nos versos 4 a 6. Na última estrofe, né, a exaltação do servo é apresentada como ele vendo a sua posteridade, ele vendo a sua descendência, né, obtendo vida e tendo sucesso na sua missão. E a vontade de Yahvé prospera nas suas mãos. E depois do seu sofrimento, morte e sepultamento, ele ressuscita dentre os mortos, vivendo de modo vitorioso. E ele vai dividir os espólios com os fortes. Ele vai dividir com os fortes. O servo, nesse caso, ele vai cumprir a esperança profetizada do Messias. Veja lá no capítulo 9 de Isaías, voltando lá para as promessas de Isaías, lá no início, no capítulo 9, verso 3 e 6, por favor, vamos dar uma olhada nesse texto. Isaías 9, 3 e 6. 9, 3 e 6, é? É, isso. Tens multiplicado este povo e alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Princípio da Paz. É interessante, né? Comum com quem se divide os espólios, né? E aí exatamente o que é descrito que ele faz. Você vai se alegrar. A imagem clara de que todos os inimigos foram destruídos. Mas o grande ponto de Isaías 53, irmãos, é que você tem o povo reagindo à mensagem da obra do servo sofredor. Mas você tem ali, surpreendentemente, o próprio Deus planejando e executando a aflição, as feridas e as dores do seu servo. E aí veja aquela tradução que a gente lidou ontem, a vontade de Yahvé para moê-lo. Verso 10 do capítulo 53. Que essa é... Então, Yahvé aqui é o sujeito do verbo, Hafetz, né?
agradou ao Senhor moê-lo, né? Esse é o grande elemento, né? Veja, ele foi fazer a vontade do Pai, esse que o texto está dizendo. Essa é a vontade do Pai, ele veio fazer. Ele foi rejeitado pela nação, pelo povo de Israel. E Yahvé julgou Israel por sua rebelião, né? Endurecendo o povo na cegueira, né? E, ao mesmo tempo, na incapacidade de ouvir. Assim, a rejeição do servo é entendido claramente como sendo, como se fosse ali, naquele contexto, né? A manifestação da própria cegueira espiritual do povo. Como diz lá em Isaías 6, para que eles não vejam, não escutem, não entendam. Eles não conseguem ver. Interessante como Isaías 53 coloca isso muito claro, né? Nós olhamos para ele e não vimos. Essa é uma imagem muito interessante no texto. Nós não vimos beleza, aparência, né? Então, a compreensão deles, a percepção dele, era exatamente fruto do próprio pecado e da cegueira espiritual. Quem creu em nossa pregação? O professor, sobre essa palavra aí, agradar, moí-lo, né? Agradar aqui que aparece, a Septuaginta traduz ali como um boletai, que é a ideia de um desejo determinado. É a vontade realizada, né? Veja, porque essa palavra aparece 2 vezes no mesmo verso. Você vai ver Rafetz e depois Refetz. Exato. Né? E aí é como se... E aí a tradução de lá... E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Veja que coisa interessante. Porque aí citando Jeremiah Burroughs, um puritano, ele diz o seguinte, analisando esse texto, ele falava o seguinte, como é que você explica um pai desejar e agradar-se de ver o filho moído, né? E como é que você explica, diz ele, o filho voluntariamente submeter-se a ser moído? Ele pergunta, né? É interessante, ele diz só por uma razão. E me parece que o texto conjuga isso muito bem. Só por uma razão, ele diz. Porque no final disso, a vontade do pai e a vontade do filho, sabendo que o meio era o sofrimento, era que o pecado do povo a quem ele ama fosse perdoado. Então, se você perguntar, a vontade dele prosperará na sua mão, ele obedeceu à lei, ele cumpriu os mandamentos, ele ouviu a voz de Deus. Tanto é que o verso 10, ele começa com um adversativo vav aí, entretanto mais, porque nos versos anteriores está falando da perfeição da obediência dele. E aí não justifica o sofrimento dele. Por isso, mais ao Senhor agradou moê-lo. Né? Porque o desobediente é que sofre na linguagem bíblica. E aqui o obediente é que paga. Né? Então, só uma razão, porque esse tem um caráter substitutivo. Então, esse é o verdadeiro Israel. Então, é muito interessante você perceber como que, eu diria assim, como que a exegese de um texto, irmãos, ela é construída por um contexto muito bem construído. Se você analisar um texto isoladamente, não conjugá-lo, a gente não consegue compreender o que está acontecendo aqui. A gente consegue compreender até a obra de Deus, mas não consegue entender o que Isaías está fazendo. Aí você vai entender que o que ele faz, o que Paulo faz no Novo Testamento, é extrair de Isaías, a lógica de Isaías. Não é? Sim. Tanto é que ele vai utilizar a própria imagem de Isaías 59, no capítulo 3 de Romanos, para descrever a total incapacidade do povo de ser salvo. Por que Paulo, então, mostra que os gentios estão condenados
E por que ele mostra que os judeus também estão debaixo de condenação? Exatamente para elevar o verdadeiro Israel, como está estabelecido. Eu gosto muito daquela imagem, por exemplo, no capítulo 42, verso 1, que ainda está falando do servo sofredor, do servo como sendo Israel, né? 42 diz, ele se deleita no seu servo. Acho que é o 42, verso 1, não é isso? Isso, ele diz assim no verso 42, verso 1. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Em que minha Pois alma sobre ele o se meu compraz. espírito... Isso. Minha alma se compraz. Interessante. A palavra aí em que ele se alegra, né? É o 42, verso 1, não é isso? O verso primeiro diz lá que sua alma se compraz, se alegra, né? Veja aqui a Com palavra. tudo que... Ratstar, literalmente, né? Nafshi, a minha alma se alegra, né? Ele diz, Natati, veja só, eu dei o meu espírito sobre ele, né? Derramarei ou derramei meu espírito sobre ele. Não é exatamente isso que ele diz, né? Veja que imagem interessante, né? Quando você vai para Mateus, no capítulo 3, quando o Espírito vem sobre Cristo ali no batismo, que é exatamente a imagem de João, de Isaías 42, de lá. E aí, então, esse é meu filho amado em quem eu me Comprazo. comprazo, Comprazo. eu me deleito, né? Em quem eu tenho prazer, esse eu ter. Entenda que para Mateus, o que ele está dizendo ali perceba que imediatamente após a tentação de Cristo, ou melhor, imediatamente após o batismo, vem a tentação de Cristo. Sim. Porque Mateus vai conjugar aí que Cristo é o verdadeiro Israel, é como uma linguagem também isaiânica, né? E ele termina usando a linguagem de Isaías 42, direcionando diretamente para Cristo, certo? E ali, como Israel falhou na sua missão, Cristo vai vencê-lo, vai cumprir a sua missão. Acontece, na visão de Lucas, né, há uma outra percepção, que é a visão paulina também, que é Adão e Cristo é o segundo Adão. Então, você vai ter lá, o batismo de Cristo no capítulo 3 de Lucas. Imediatamente o batismo de Cristo vai ter a genealogia. E a genealogia começa com Cristo e termina com Adão. Com Adão. E logo em seguida a tentação de Cristo no capítulo 4 de Mateus. Então, veja, para Lucas, Cristo é o segundo Adão. Para Mateus, Cristo é o verdadeiro Israel. E ele vai extrair exatamente essa teologia paulina, isaiânica aqui, nessa direção. Porque ambos falharam na sua própria missão. E é por isso que Isaías 53 descreve o sofrimento dele, mas nitidamente como obediência ao Pai. E essa é a descrição muito clara aí. Obediência ao Pai. Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos?
Não, ficou claro. Nós vamos... Que horas são agora? Das 5 horas. Vamos ter um intervalozinho de 10, 15 minutos. Que vai cair a aula agora 3 horas. Aí eu envio mais um link para a gente concluir. Tá bom? Ok, pastor. Ok. Daqui 10, 15 minutos eu envio um link. Deus quiser de novo. O grupo.